Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos estudar mais um pouco sobre Efésios. Espero que você tenha vindo da playlist que eu deixei para vocês. Se vocês vão assistir esse estudo fazendo o segmento da playlist, então vai ficar bem mais fácil de entender, vai ficar tudo mais coerente, você já tem visto as riquezas da carta de Efésios. Mas se você não acompanhou a playlist e chegou nesse vídeo de repente, foi o primeiro vídeo que você acessou, pode assistir. Assiste esse vídeo e depois você vai retornar na playlist. Aí você vai ver com mais profundidade esse estudo. Eu fiz um mapinha mental, que foi o meu próprio mapa que eu usei para eu poder estar dando estudo. É esse que está aqui. Mas eu filmei com a tela do celular. Então eu vou passar aí para vocês de maneira bem rápida, só para vocês verem o segmento desse estudo. Esse estudo aqui vai estar em 7 pontos, irmãos. É o meu mapinha mental. Não vou caprichar mais que isso, porque senão demora. Mas vou compartilhar com vocês. Ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Basicamente, o estudo ele vai ser dentro de Efésios capítulo 2, 3 e no final nós vamos ver o 4. Aí em Efésios capítulo, no ponto 1 do estudo, nós vamos ver aqui Efésios 2, do 4 ao 10. Eu vou só ler, vou só explicar sem ler, como está anotado aqui. Aí nós vamos ver aqui uma referência para Oséias 6, do 1 ao 3. Como isso eu tenho falado em vários vídeos, eu não vou explicar muito, é só para relembrar, para reconstruir o contexto. Depois nós vamos ver o ponto 2. Aí nós vamos ler Efésios 2, do 11 ao 22. Aí nós vamos ver esses termos aqui que são importantes. As palavras edificados, fundamentos no plural, pedra angular e santuário. Essas 4 palavras nós vamos encontrar dentro da leitura do verso de Efésios 2, do 11 ao 22. Importantíssimo. Aqui você vai ver edificação, fundamento, pedra angular, santuário. É um santuário que Deus está edificando, que Paulo vai mostrar que é a igreja. E por causa do contexto, vocês vão ver que são as 2 casas de Israel, certo? No ponto 3, a gente vai fazer a leitura de Efésios 3, do 14 ao 21. Eu vou deixar esses textos também no comentário fixo para ajudar. Efésios 3, do 14 ao 21. E aqui eu não marquei as palavras-chave, mas aqui você vai ver Paulo falando também de um santuário, de altura, comprimento, de altura, largura, comprimento e profundidade. E isso vai nos levar para Apocalipse 21, do 9 ao 12 e do 14 ao 19. Ok? Apocalipse 21, do 9 ao 12 e do 14 ao 19. Pelas revelações que o Senhor deu ao apóstolo Paulo e também pelos profetas, ele teve acesso a vislumbrar a Nova Jerusalém e deixar em Efésios. Aí depois, nós vamos no ponto 5. Efésios 3, do 18, 19 e do 20 ao 21. E aqui é muito profundo, irmãos. Então aqui, marcar para vocês. Efésios 3, 18 e 19 e dos versos 20 ao 21. Por que isso é importante? Porque em Efésios 3 ele vai estar falando do santuário que ele estava falando no capítulo 2, que ele estava falando aqui no capítulo 2, edificação, fundamentos, pedra angular e santuário. Em Efésios 3 ele vai ampliar a revelação. Por isso que nós vamos continuar aqui no ponto 5. Aí nós vamos ler o verso 18 e 19 só para contextualizar. E aqui vai estar os textos principais, do 20 ao 21. Aqui eu coloquei essa frase, talvez vocês não vão entender agora início de estudo, mas eu vou explicar lá para vocês. Paulo está falando das 70 semanas. Existiu algum homem que pediu e Deus fez muito mais do que... Isso daqui é só uma frase de gatilho, para eu lembrar aqui dos contextos. Ok, quando a gente chegar em Efésios 3, quando eu for explicar o verso 20 e 21, você vai ver que nós vamos nos lembrar de Daniel.
que é o ponto 6. Depois do 5, nós vamos para o 6. E aí nós vamos ler Daniel. Vamos ver se consigo focar aqui. Daniel 9, do 1 ao 7. Aí nós vamos ler o verso 9, o 11, o 16, o 17, o 19 e do 20 ao 27. Aí quando a gente chegar aqui em Daniel 9, nós vamos ver de onde Paulo tirou Efésios 3, versos, na verdade, né, do 14 ao 21, 18 e 19 e principalmente os versos 20 e 21. Aí vocês vão ver a grandeza do estudo. O texto principal do estudo aqui, eu deixo aqui, ó. Esse é um dos textos principais. Versos 20 e 21. Vocês vão ver como é maravilhoso esse texto. Ok? Então tá aqui. Ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esqueci. Nós vamos fechar no ponto 7, que é Efésios capítulo 4. Aí nós vamos entender a conexão do 2 para o 4. Por isso que eu coloquei aqui uma flechinha. Uma conexão do 2 para o 4. Mas se a gente colocar Efésios 3 entre o 2 e o 4, aí fica perfeito para entender a carta. Tá certo, irmãos? Então, tá aqui para quem quiser usar o mapinha mental. Vocês podem tirar foto aí do celular. E também eu vou deixar os textos no comentário fixo. Agora que vocês já viram o mapa, vamos ler os textos. E só para recapitular os estudos passados, lembra, dentro da carta de Efésios, aparece 6 vezes a palavra mistério. E cada vez que ela aparece, vai ficando cada vez mais misterioso, cada vez mais revelador. E o mistério vai evoluindo. Quando chega em Efésios 5, o mistério que ele estava falando com mais detalhes em Efésios 2, em Efésios 5 já é um grande mistério. Em Efésios 6, ele chama esse grande mistério de o mistério do Evangelho. Foi o mesmo mistério que ele começou a falar no capítulo 1. Aparecem 6 vezes a palavra mistério, mas não são 6 mistérios. É o mistério do Evangelho. É Cristo e a Igreja e toda aquela revelação que vocês têm visto. Só que dentro da carta, esse mistério no singular está subdividido em 7 pontos. 7 mistérios. Teve um vídeo que eu falei 5 pontos. Aí eu não falei os 2. Aí teve um outro vídeo que eu acrescentei mais um mistério. Então está distribuído nos vídeos. Nesse vídeo aqui eu vou falar um dos mistérios, um dos 7 mistérios que tem dentro da carta. Todos os 7 mistérios, todos os 7 pontos, eles formam um só mistério. É o mistério do Evangelho, o mistério de Cristo. E um desses 7 é as 70 semanas e a edificação da casa de Deus, que é o que o apóstolo Paulo está falando dentro da carta. Então nós vamos ver isso, ok? 7 mistérios e esses 7 formam um só. É como se fosse a menorá. 7 braços, mas aquelas 7 menorás, aqueles 7 braços, formam uma só menorá. É a plenitude, aquela que o apóstolo Paulo fala constantemente em Efésios. Os 7 Espíritos de Deus formam um só Espírito. E não é à toa que dentro da carta teria que ter mesmo 7 mistérios, formando um só. Vamos ler Efésios 2, do 4 ao 10. Só para contextualizar, eu vou citar referências para vocês, mas o texto que nós vamos ler mesmo é do 11 ao 22, tá bom? Então vamos lá. Diz assim: os textos eles vão estar no comentário fixo, tá? Depois você dá uma olhadinha no comentário fixo, verifica os textos e tem o mapinha mental do começo aí que eu apresentei também. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Eu li até o verso 10, teria muita coisa para falar aqui, mas para o tema do vídeo, eu só queria relembrar os textos que ele diz que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Tanto judeus como gentios foram ressuscitados juntamente com Cristo, isso é o terceiro dia, e essa iluminação ele tirou de Oséias capítulo 6. Lembra? Então, Oséias 6 é onde fala das duas casas de Israel, de Efraim e Judá, os dois povos que alcançariam ressurreição ao terceiro dia, e isso é por intermédio de Cristo. Agora, dos versos 11 ao 22, vão aparecer aquelas 4 palavras que eu coloquei no mapa mental. Edificados, fundamentos no plural, pedra angular e santuário. Essas são as 4 palavras que eu consegui identificar que o apóstolo Paulo está falando da edificação do santuário de Deus que somos nós, e ele está tirando isso de profetas como Daniel, Zacarias, outros profetas também, mas os principais é Daniel e Zacarias, e ele está falando das 70 semanas. Parece que não, né? Só porque não aparece escrito 70 semanas, não quer dizer que ele não esteja falando disso, ele está falando. Então vamos ler. Do 11 ao 22. E esses textos, eles vão nos preparando para que a gente pudesse entender o que ele está falando em Efésios 3. Essas palavras que ele vai colocar no capítulo 2 nos preparam para o que ele vai falar no capítulo 3. Então vamos lá. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranham as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Lembra que eu expliquei? Os de longe, os de perto e os que estão em Cristo? Já expliquei isso. E aqui ele diz aqui, no verso 12, naquele tempo estáveis sem Cristo, certo? Mas um pouquinho antes ele diz, portanto lembrai-vos gentios de que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, a palavra é cidadania, politeia, estranho às alianças, não tendo esperança e sem Deus no mundo. 5 pontos. Irmãos, se nós estamos em Cristo, no verso 3 ele diz, mas agora em Cristo, ou seja, estamos em Cristo. Então, nós não estamos mais separados da cidadania de Israel, fazemos parte de Israel, não estamos mais estranhos às alianças das promessas, não passamos pela primeira, mas estamos na eterna, temos Deus e temos esperança no mundo. Isso quer dizer que os gentios fazem parte de Israel. Não estamos na terra de Israel, não vamos agora para a terra de Israel, mas um dia iremos, mas fazemos parte do Israel espiritual do Senhor, que são as 2 casas de Israel unidas em Cristo. É claro que o processo de restauração está ocorrendo agora. Se a pessoa não conhece o mistério da restauração dos 2 povos, ela acaba dividindo a igreja de Israel e faz uma confusão teológica. Mas é isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Ele está trazendo a reconciliação de ambos os povos na mente. Porque primeiro, a restauração das 2 casas, o ponto de restauração acontece na mente, para que depois, na glorificação, na ressurreição dos corpos, aconteça de fato. E aí ele quer que o gentio se lembre que antes eles eram acusados pelos judeus que eles eram incircuncisos, não tinham Deus, estavam sem aliança. Isso daqui é uma briga que havia entre Samaria e Judá. Não se lê isso daqui fora de um contexto bíblico. Esses gentios aqui, irmãos, não são somente os gentios que a gente imagina. Na palavra de Deus existe 2 tipos de gentios. Existe os gentios das 10 tribos de Israel,
que conheciam muito bem a história, e existem os gentios como nós. É diferente. Se eu pudesse percorrer por Atos dos Apóstolos, você iria ver isso claramente. Na verdade, existem 3 tipos de gentios. Quais são esses 3 tipos de gentios? Primeiro, nós. Nós não somos os gentios da linhagem direta da casa de Israel do passado. Não somos. E não somos os gentios do tempo do apóstolo Paulo que estavam circuncidados e dentro da primeira aliança. São 3 tipos, não é? Existem os gentios que estavam circuncidados, fazendo parte de Israel da primeira aliança. Existem os gentios que não estavam circuncidados, mas eles sabiam da sua história do passado, de Samaria, e não estavam circuncidados porque eles tinham intrigas com os judeus, brigas, ciúme. E existe nós, os gentios que está mais longe do que esses daqui, que estávamos mais longe do que esses, que não fazemos parte nem do tempo de Paulo e nem fazemos parte da linhagem literal da casa de Israel. A prova disso é a mulher samaritana, de João capítulo 4. A mulher samaritana, ela é gentia. Os samaritanos são considerados pela palavra de Deus como povos pagãos, idólatras. Mas esses povos idólatras um dia faziam parte das 10 tribos. Quando Deus rejeitou as 10 tribos, elas se misturaram entre os gentios e se tornaram pagãos idólatras. E tinha identidade naquela época. Pode ver que a mulher samaritana fala para o próprio Senhor. O nosso pai Jacó, porque ela fala nosso pai Jacó, porque Jacó é pai de judeus e de Samaria, das 10 tribos. O nosso pai cavou esse poço. E Jesus não diz para ela, nosso pai? Jesus não repreende, não corrige ela dizendo, nosso pai? Você é samaritana, você não é filha de Jacó. Jesus não repreende ela, não corrige, porque de fato existiam os samaritanos, que eram as 10 tribos que se tornaram gentios, pagãos idólatras. Mas tinha gentios espalhados por todas as nações que não faziam parte dessa história. Então há esse registro na palavra de Deus. A mulher samaritana é uma grande prova disso. Agora, em Atos dos Apóstolos, você vai ver que o apóstolo Paulo e Barnabé, e futuramente o apóstolo Paulo e Silas, entram nas sinagogas no dia de sábado e lá havia gentios. Muitos gentios. Estavam circuncidados no sábado, na sinagoga, fazendo parte da primeira aliança. E aí, quando o apóstolo Paulo pregava, e Barnabé também, os gentios criam, porque eles lembravam da história do passado. E os judeus ficavam enciumados, e aí se dividia o povo. Assim como tem 3 tipos de gentios na palavra, assim também tem 2 tipos de judeus na palavra de Deus. Mas muitos não sabem disso. Só que você vai ver em Atos 14, em Atos 15, em Atos 16, 17, 18 e até em Atos 19, o apóstolo Paulo entrando nas sinagogas no dia de sábado e uma multidão de gregos crendo no Senhor. Crendo não porque vieram de fora e eram incircuncisos. Claro, podia ter muitos gentios que vieram e estavam ali visitando, mas muitos estavam lá já, fazendo parte da primeira aliança. E tinham esses gentios que faziam parte da primeira aliança que também se rebelaram contra Paulo. Por isso que em Filipenses 3 o apóstolo Paulo ele fala uma coisa muito interessante, ele diz assim, que se fosse para se gloriar na carne, ele poderia fazer muito mais. Aí ele diz, circuncidado ao 8º dia, hebreus de hebreus. Por que ele usa essas expressões? Todo judeu, filho de judeu, teria sido circuncidado ao 8º dia. Mas tinham muitos gentios que eram circuncidados depois de grande e queriam se gloriar na carne. E o apóstolo Paulo fala, se fosse para se gloriar, eu poderia fazer muito mais, porque eu sou circuncidado ao 8º dia. Entendeu? Então tem isso na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo está falando aqui
com esses dois tipos de gentios, em Gálatas também. Eu vou um dia reconstruir essa mensagem lendo todos os textos. Mas aí o apóstolo Paulo está trazendo essa unificação na mente de ambos os povos. No verso 13, ele diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Irmãos, nos profetas, Deus rejeita as 10 tribos e manda elas para longe, de maneira que elas se misturaram com os gentios, mas as gerações foram passando e até quando chegou no tempo de Jesus e no tempo dos apóstolos, ainda tinha registros. Hoje não temos mais registros, mas naquele tempo tinha. E quando você entende que o apóstolo Paulo está falando com esses dois tipos de gentios, e nós somos tipo um terceiro tipo de gentio, fica muito mais claro algumas expressões que ele usa. Verso 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Entenda palavra por palavra, porque ele é a nossa paz, de judeus e gentios, judeus e samaritanos, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, havia uma parede que separava judeus e gentios, e no caso aqui, judeu e Samaria. Derrubando essa parede que estava no meio, a inimizade, o muro é a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos que estava em forma de ordenanças. Ele removeu esse muro, que era a inimizade, e que era a lei dos mandamentos em forma de ordenanças. O verso 15 está explicando o verso 11, a acusação dos judeus contra os samaritanos. Vocês são incircuncisos, vocês foram rejeitados, vocês não cumprem a lei de Deus. E os samaritanos ficavam com raiva dos judeus, e eles tinham inimizade uns com os outros. Entendeu? E o apóstolo Paulo fala que Cristo veio e tirou essa parede que estava no meio, esse muro, removeu e aboliu na sua carne a lei dos mandamentos que consistiam em forma de ordenanças. Não aboliu os 10 mandamentos, aboliu as leis que eram por causa das transgressões dos 10 mandamentos. Páscoa foi cumprida em Cristo, primícias foi cumprida em Cristo. Através da morte dele, ele abre oportunidade para judeus que estavam perto, para gentios que estavam longe e para nós que estava bem mais longe do que isso, para todos os tipos de povos entrarem para fazer parte do corpo dele. Todos os que aceitarem a sua palavra, tendo muito conhecimento ou pouco conhecimento. A oportunidade é aberta. Verso 15. Aboliu na sua carne, através do seu corpo, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Esse novo homem é Cristo, o cabeça do corpo. Verso 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Através da cruz foi destruída a inimizade. O que significa a inimizade do verso 16? É o que ele explicou no verso 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, aqui a parede é muro, estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. A lei dos mandamentos é a inimizade representada no muro. No verso 16, ele diz: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Agora, a circuncisão não é feita mais por mãos de homens. Os judeus não podem mais acusar, os judeus daquela época não poderiam mais acusar os samaritanos e nem qualquer outro tipo de nação de serem incircuncisos.
Porque eles eram circuncidados, mas uma circuncisão feita pelas mãos dos homens. Era assim na primeira aliança. Era um sumo sacerdote que teria que circuncidar os seus filhos, o sacerdote, a autoridade do povo. Mas na nova aliança, o sumo sacerdote é Cristo. E a circuncisão não é mais feita por mãos de homens, e sim pelo Espírito de Cristo no Espírito do homem. Romanos 2 mais Romanos 16. Em Romanos 2, o apóstolo Paulo fala que a circuncisão não é mais na carne, e sim no Espírito. Em Romanos 16, verso 8, para concluir as coisas que ele vinha falando na carta toda, ele diz que Cristo se tornou o ministro da circuncisão para confirmar as promessas feitas aos pais, as promessas feitas a Abraão. Abraão, a tua descendência vai ter que se circuncidar. Se for na primeira aliança, na carne. Se for na aliança eterna, através do descendente que viria e teria as promessas nele, Cristo. E Cristo não circuncida ninguém por mãos de homens. Então a acusação acaba. Na carne dele foi abolida essas leis que consistiam em forma de ordenanças e que os samaritanos não queriam praticar por causa da intriga dos judeus. Agora Cristo que circuncida tanto o coração do judeu que era circuncidado na carne, como o coração do gentil, que era incircunciso por natureza, como ele explica em Romanos. Perfeito? Entendeu até aqui, irmãos? Aí você consegue entender com mais precisão esses pontos. E o porquê que ele está desenvolvendo o assunto dessa maneira. E no verso 17 diz, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. É um texto que está em Isaías que eu mostrei em outros vídeos. Talvez no estudo passado. O estudo está aí na playlist. Verso 18. Porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Quantas vezes ele usou a palavra que ambos, os dois, longe e perto? Quantas vezes? Se a gente fosse contar, dá 5, 6 vezes. Verso 19. Aqui o negócio começa a ficar interessante. Assim, agora ele vai começar a concluir, fechar os assuntos que ele falou antes. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus. Aí ele começa a pegar o mistério das duas casas de Israel, que agora Cristo veio, tirou o muro da inimizade do meio, através do seu sacrifício, aboliu a lei dos mandamentos que consistiu em forma de ordenanças e por isso não tem mais templo. Deus só permitiu que o templo ficasse por um tempo até que os judeus entendessem a transição das alianças e depois nunca mais templo. Aí ele pega e une os dois povos, tira a inimizade, começa a colocar mais camadas de revelações, eleva o nível de espiritualidade tanto de judeus como de gentios. E assim, nós não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e nós somos da família de Deus. Verso 20, agora ele vai pegar o mistério das duas casas e trazer para uma edificação de um verdadeiro santuário dentro das 70 semanas. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus em espírito. Olha o verso 20. Edificados sobre o fundamento singular dos apóstolos e profetas. Quem é esse fundamento dos apóstolos e profetas? É Cristo. Sendo ele Cristo a pedra angular, a pedra principal. Só que quando o Senhor é posto por pedra angular, ele pega os seus 12 apóstolos e coloca como fundamentos. Porque os 12 apóstolos sustentaram a palavra dele e espalharam para todos os judeus primeiro e depois para todas as nações. Por isso que Deus coloca eles como fundamentos, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário, casa de Deus, dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus em espírito. Eu já mostrei no vídeo anterior que essa palavra, fundamento dos apóstolos e profetas, edificados, o apóstolo Paulo tirou de Zacarias capítulo 8. Lá em Zacarias 8, Deus fala para as duas casas de Israel esforçarem as suas mãos,
porque eles viram o fundamento da casa de Deus sendo posto. E lá diz os fundamentos no plural. Então era para eles se esforçarem e edificarem o templo. Agora, olha o mistério que eu não falei no outro vídeo. Naquele tempo que o profeta Zacarias profetizou e ele falou para as duas casas esforçar as mãos, isso seria possível? As duas casas, judeus e as duas tribos e as 10 tribos, né? Mas pensa bem, Deus havia rejeitado as 10 tribos. Naquele momento e naquela época que estava sendo edificado um santuário, começando ali com Zorobabel, o sumo sacerdote Josué e Zorobabel. Começando com eles, foi Zorobabel que colocou o fundamento. E Deus promete que ele iria terminar. Naquele tempo, os que estavam longe, as 10 tribos, não edificaram o templo de Deus. Nem poderiam, eles não eram povos. Não tinham retornado. O tempo que Deus colocou para eles, para que eles retornassem, é o tempo que o apóstolo Paulo está falando aqui. Os gentios quando voltam. Mas lá em Zacarias, Deus fala para as duas casas esforçarem as suas mãos e edificarem o templo. E lá em Zacarias 6, Deus fala, os que estão longe, eles virão e edificarão o templo do Senhor. Irmãos, isso era para o nosso tempo. Claro que ficou escrito naquela época, poderia ter ficado um mistério para eles. Como que os que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo? Zacarias 6. Verifica. Quem são esses que estão longe? Em Zacarias 8, Deus fala, as duas casas de Israel. Só que a segunda casa, as 10 tribos, não poderia edificar o templo, porque não era mais povo. E não edificaram. Quando queria se cumprir essa profecia? No nosso tempo. Quando nós, dos de longe, fomos chamados pelo Senhor para edificar o templo. Quem é o templo? Somos nós. Entendeu o mistério? Verifica isso na sua casa. Zacarias 6 e Zacarias 8. O que está acontecendo em Zacarias? Zacarias é um profeta que ele pode ser visualizado rapidamente em 2 blocos proféticos. Primeiro você vai ver 8 visões consecutivas. Entre as visões, Deus vai falando da glória da Jerusalém, da restauração de Jerusalém. E quando você vai ver o que Deus fala a respeito dessa restauração de Jerusalém, não cabe naquela época, nunca coube, nunca caberá. Ele fala de uma glória futura. Por isso que em Zacarias 2 ele fala, eis que virei para Jerusalém e habitarei nela. Em Zacarias 8 ele fala, eu retornarei para Jerusalém. Quando o Espírito diz, eis que eu virei, é a primeira vinda. Quando o Espírito diz em Zacarias 8, eis que eu retornarei, já é o retorno dele. Então aquelas falas servem para o tempo do milênio, depois que a casa for edificada, a verdadeira casa. Aquilo foi uma maquete, foi uma parábola. Porque Deus disse que daria paz para aquela casa, que a glória daquela casa seria maior do que a da primeira. E não foi. Aquela casa que começou a ser edificada pelo sumo sacerdote Josué e por Zorobabel, e que foi terminada por Esdras e Neemias, não teve a glória maior do que o templo de Salomão. A glória maior se cumpre em nós. Nós somos a última casa. Não diz a glória da segunda casa, diz a glória da última casa. Nós somos a última casa. E aí, o interessante é que tem 8 visões consecutivas. Entre as visões, Deus vai falando da glória futura de Jerusalém. E depois que Deus fala as 8 visões, eu acho que está ali, acho que vai até o capítulo 6 de Zacarias. Do capítulo 7 em diante, Deus vai falar coisas que são acrescentadas entre as visões. Aí não tem mais visões, por isso que você divide em 2 blocos. No primeiro bloco tem 8 visões. No segundo bloco não tem mais visões. São acréscimos entre as visões, sobre as visões. São camadas de revelações. Por isso que o profeta Zacarias termina com a vinda do Senhor. Porque quando ele vier, a casa de Deus estará edificada. Então é assim que a gente visualiza Zacarias. E quando chega no capítulo 8, Deus fala para as 2 casas esforçarem as suas mãos e edificarem o templo. E nós que estávamos longe,
Agora estamos em Cristo ajudando a edificar o templo. E aí se cumpre a profecia. Porque se fosse pensar naquele tempo, seriam palavras caídas na terra. Entendeu? E por que eu falo de 70 semanas? Porque aquela casa que eles estavam edificando de maneira tipológica, eles estavam edificando através de decretos que foram dados para edificar o templo do Senhor. Em Daniel 9 diz que quando fosse dado o decreto para edificar o templo, começariam a contar 70 semanas. Essa contagem foi até a semana 69, chegou até o Filho de Deus e a última semana não se cumpriu. Criou-se um mistério. Aonde que está a última semana? A última semana tem que se cumprir. E quando se cumprir a última semana das 70, tem que se cumprir aqueles 7 pontos. Fim de pecado, o cessar da transgressão, o espiar da iniquidade, justiça eterna, 4. Aí sela a visão, sela a profecia, 5, 6, e o santo dos santos é ungido. Não o santo dos santos literal, de um templo literal, senão voltaria a se fazer sacrifícios, mas o santo dos santos. A revelação do santo dos santos é Cristo, o cabeça do corpo, o santo dos santos. Entendeu? E isso se cumpre quando o Senhor vem e estabelece o milênio. A edificação do templo é terminada e aí vem aquelas glórias futuras, faladas, referidas nos primeiros capítulos de Zacarias. Então, para que serve as 8 visões de Zacarias? Para edificar o templo, para animar o povo a edificar o templo. Entendeu? Então, o apóstolo Paulo chega no capítulo 2, ele está falando de edificação, fundamento, pedra angular, santuário, e essas palavras ele tirou também de Zacarias. Só que agora ele está colocando o verdadeiro santuário como sendo nós, como ele diz no verso 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus em espírito. Entendeu? Então, ele está entendendo a realidade dos fatos. Agora, chegando em Efésios 3, vamos no verso 14. Presta atenção. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de, tudo isso, por que nós temos que estar arraigados e alicerçados em amor? Mediante o poder do Espírito Santo no homem interior? Verso 16, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, qual o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, irmãos? De onde saíram todas essas palavras? Paciência. Vamos pegar de novo. Em Efésios 2, ele está falando das duas casas de Israel unidas. A inimizade foi desfeita, aquele muro que estava no meio foi desfeito pelo Senhor. E aí o Senhor começa a juntar os dois povos e o apóstolo Paulo coloca essas duas casas como sendo um santuário que está sendo edificado. Já falei de Zacarias, das 70 semanas. Chegou no capítulo 3, nos versos anteriores ele fala que nós poderíamos entender de onde ele tirou essas coisas, como foi que ele entendeu esse mistério. Ele fala, pelo que quando ledes podeis entender, se é que vocês entendem.
como eu tive a revelação. E ele vai falando, e quando chega no verso 14, ele fala, por esta causa. Qual causa? A edificação de ambos os povos, unindo, formando o santuário de Deus, casa de Judá e casa de Israel, judeus, Judá e Efraim, formando um santuário para Deus. Esse edifício que está sendo construído, o verdadeiro, representado naquele que foi tipologia. Por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai, a quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para que o apóstolo Paulo ficava de joelho em oração? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito no homem interior. Da onde ele tirou o Espírito no homem interior? Nova aliança. Jeremias 31:31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. Com a casa de Israel e com a casa de Judá. E a nova aliança é colocar os mandamentos na mente do homem, ou seja, no homem interior. No seu coração e no seu interior imprimirei as minhas leis, diz o Senhor. A unificação das duas casas. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder através do Espírito no homem interior. Ou seja, através da nova aliança sendo feita pelo Senhor. Através dos mandamentos sendo escritos no coração. Vocês formando agora um santuário de Deus. E assim, nesse processo, habite Cristo no vosso coração pela fé. O que é habitar Cristo no nosso coração pela fé? Guardando os mandamentos de Deus que estão sendo escritos no nosso coração. Isso é fé. Estando vós arraigados e alicerçados em amor, que é nele. A fim de... Para que tudo isso? Qual é o propósito de tudo isso? A fim de que ambos os povos, judeus e gentios, possam compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, altura e profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui, ele está falando de um santuário, não está? Em Efésios 2, edificados, fundamentos, pedra angular, santuário. Não é a Nova Jerusalém? Vamos em Apocalipse 21, verso 9. Diz assim: do 9 ao 12, depois do 14 ao 19. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Em Apocalipse, lá para as 7 igrejas, o Senhor fala que os vencedores teriam escrito neles o nome da cidade. Aqui, ó. O povo de Deus que recebe o nome de Deus e o nome da cidade, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, sobre as portas, escritos nomes escritos, que são o nome das 12 tribos de Israel. Olha só, você está vendo a foto da esposa do Cordeiro. A foto da esposa tem a ver com 12 portas, com 12 tribos, com 144 mil, tudo com Israel. E aí, até o 12, né, nós lemos. Agora do 14 ao 19. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, e as suas portas, e a sua muralha. Aí, verso 16. A cidade é quadrangular, o comprimento e a largura são iguais. Olha só,
Comprimento, largura. Lembra o que o apóstolo Paulo fala? Que nós estávamos sendo edificados como santuário de Deus e tínhamos que estar alicerçados em amor? E aí nós poderíamos entender qual era o comprimento, a largura, a profundidade, entender o amor de Cristo? Aqui tem muita coisa para falar, mas eu vou resumir, né? Porque o vídeo vai ficar grande. Então a cidade é quadrada, tem um motivo para isso. Ela tem todas as medidas iguais. O seu comprimento, largura e altura são iguais. E se nós meditarmos nesse cálculo, iremos entender qual é a altura, a largura e a profundidade e compreender o amor do Senhor, que nos fez iguais a eles. Iguais a Ele, né? Mediu também a sua muralha, 144 côvados. Lembra os 144 mil? Que é medida de homem, isto é, de anjo. Ou seja, esse muro simbólico é medida de homem. Tem a ver com homem esse muro. Aí, próprio João diz, isto é, de mensageiro. Os mensageiros do Senhor, de anjo. Os que alcançam a ressurreição, o Senhor Jesus disse que serão como os santos anjos de Deus. A estrutura da muralha é de jaspe. Tanto a cidade também é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Irmãos, essa cidade ela tem 12 portas. Nelas estão escrito o nome das 12 tribos. Não tem porta para gentil. São as 12 tribos de Israel, não é? Esse muro, ele tem portas e ele é sustentado por fundamentos. E os fundamentos são os nomes dos 12 apóstolos. Não é o seu nome, nem o meu nome que está nos muros da cidade. É o nome dos 12 apóstolos. Mas diz que os fundamentos estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. Pedro diz que nós somos pedras preciosas. O Senhor Jesus é uma pedra preciosa e nós somos pedras preciosas. No peito do sumo sacerdote, lá na antiga aliança, tinha que um quadrado no peito dele, não dava para ser um cubo, mas era um quadrado, para lembrar da Nova Jerusalém, e tinham 12 pedras, que eram pedras representando cada uma delas as tribos de Israel, e elas eram pedras preciosas. Estava aqui, ó, Deus disse para o sumo sacerdote, que era para estar aqui no coração dele, para que houvesse lembrança. O Senhor estaria dizendo que nós estaríamos aqui representados no coração dele, unidos com um éfode. É muita coisa, irmãos. O que acontece é que Deus está falando coisas espirituais aqui grandíssimas. Então é uma edificação, irmãos. 12 tribos, nós fazemos parte das 12 tribos, os 12 apóstolos como fundamentos. Não são as 12 tribos os fundamentos do muro, são as portas. Os fundamentos são os apóstolos. Isso faz todo sentido, porque os 12 apóstolos sustentaram a palavra de Cristo. E aí eles começaram a pregar para as 12 tribos de Israel. Tiago escreveu a sua carta para as 12 tribos de Israel. Paulo escreve as suas cartas para as 12 tribos. E Tiago coloca isso logo no capítulo 1. Tiago, servo do Senhor, as 12 tribos de Israel. Os apóstolos, fundamentos, sustentam a palavra do Senhor e pregam a palavra para as 12 tribos. É como se nós nos tornássemos portas para que outros gentios entrassem na cidade. Entrassem através de nós. Só que nós, como sustentamos o testemunho dos apóstolos, nós também nos tornamos, através desse testemunho, fundamentos. Porque cada fundamento é uma pedra preciosa. Os fundamentos estão adornados de todo tipo de pedra preciosa. E aqui ele vai citar um por um. Você está vendo um muro que une judeu e gentil. Une ambos os povos. É uma edificação. Cristo é esse muro. Lá em Isaías você vai ver que o povo iria chamar o muro de salvação. Isaías do 60 até o 62. Bate com o Apocalipse do 21 ao 22. E o muro chamarás salvação. Yahshua. O muro é o Senhor.
nós estamos edificados nesse muro, por isso que esse muro tem medidas espirituais. Então, em Efésios 2, tinha um muro de inimizade que separava judeus e gentios. Aí o Senhor Jesus veio, tirou esse muro de inimizade e ele se tornou um muro que unifica agora judeus e gentios. E nós formamos uma edificação para Deus. E esse muro é o muro da cidade, que tem altura, largura, comprimento, profundidade. É o que o apóstolo Paulo está falando em Efésios 3. Entendeu? Agora, o segundo passo do estudo, ele é interessantíssimo. Se vocês entenderam até aqui. É um assunto difícil de falar, né? Então, a gente voltando em Efésios 3... do verso 14 ao 19, diz assim: Por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender. Quem é que tem que compreender essas coisas? As duas casas de Israel, que estão formando um santuário para Deus. Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade? Está falando da esposa do Cordeiro, da cidade de Deus, o edifício. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha o verso 20 e o 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, a Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Por que o apóstolo Paulo termina o capítulo 3 com essas palavras? A gente usa esse texto aqui e nós podemos aplicar na nossa vida. Quando a gente quer alguma coisa, a gente pede para Deus e às vezes lembra desse verso e a gente pensa, Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que a gente pensa ou pede. Tudo bem, é válido, podemos aplicar isso na nossa vida. Só que existe um contexto original. Não está escrito o nome do personagem aqui, mas eu sei de quem o apóstolo Paulo está falando. Do profeta Daniel. E quando chega no capítulo 6, você vai ver o apóstolo Paulo usando expressões assim, que é para nós nos fortalecermos, nós estarmos fortalecidos e estarmos com toda a armadura de Deus. Para que nós estejamos fortes no dia mau. Porque ele fala, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. Qual que é o homem que através da oração lutou não contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais? Daniel, irmãos. Foi Daniel. Por que existe o jejum de 21 dias? Não foi porque Daniel quis fazer 3 semanas. É porque o combate no céu durou 3 semanas. Por isso Daniel jejuou por 3 semanas. Se o combate, o conflito no céu, aquela mensagem que tinha vindo do céu para Daniel para explicar 70 semanas, tivesse durado 4 semanas, o jejum dele teria sido por 4 semanas. Mas ele fez 3 vezes os 7, porque o combate durou. Se ele tivesse desistido, o combate não teria motivo, porque Daniel teria desistido. Daniel nem sabia que ele estava orando, insistindo para Deus e que, na verdade, quando ele começou a orar, a resposta já foi dada. Irmãos, isso é muito profundo. Eu vou ter que fazer isso em um próximo vídeo, essa parte. Mas eu vou fechar esse assunto. Eu sei que o apóstolo Paulo está falando aqui do profeta Daniel. Porque o apóstolo Paulo está falando aqui de um santuário de Deus. Esse santuário de Deus é a igreja. E ele está tirando aqui textos e expressões de Zacarias. Aquele santuário que estava sendo edificado lá no tempo de Zacarias foi o santuário que começou a ser edificado quando começou a contagem das 70 semanas. E Deus falou para Daniel isso.
Lembra que eu separei alguns textos do profeta Daniel para a gente ler? Eu vou provar que aqui o verso 20 e o 21 de Efésios 3, o apóstolo Paulo está com o profeta Daniel na mente. E que em Efésios 6 ele está tirando também as mesmas coisas do profeta Daniel. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. Então, vamos com calma. É um assunto que eu nunca falei, então é difícil. Daniel 9, verso 24. Aqui o anjo vai explicar para Daniel as coisas. Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. São 7 coisas aqui que deveriam estar cumpridas no final das 70 semanas. Se cumpriu? Não. Tem desorientado que diz que se cumpriu. Seitas, homens sem luz. Mas as 70 semanas não se cumpriram, porque quando se cumprir, tem que ter justiça eterna. Os pecados têm que estar expiados. Aqui apontou para o dia da expiação, para expiar a iniquidade. Expiação, a sexta festa. E logo após ter dito expiar a iniquidade, acrescenta, trazer justiça eterna. Milênio. Depois da festa da expiação, tem os tabernáculos. E ungir o santo dos santos. Quando que o santo dos santos será ungido? No final das 70 semanas. Aí acaba a edificação da casa de Deus. Não é à toa que em Apocalipse 11, justamente num contexto de 1260 dias, 3 dias e meio, tempos, metade de um tempo, está falando da edificação da casa de Deus. E lá tem textos apontando para Zacarias. Esses são os meus dois ungidos, que estão diante do Deus de toda a terra. É uma das 8 visões de Zacarias. E aí o anjo explica para Daniel, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Tem pessoas que leem isso daqui só no literal. Não enxergam nada do espiritual. Se perderam no caminho, não entenderam. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será num dilúvio e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Aqui é a semana final. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Não é só literal isso. Sobre as asas das abominações virá o assolador, o abominável da desolação, de que o Senhor falou em Mateus 24, apontando para Daniel, e disse quem lê entenda, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Muito difícil, né? Mas aqui a palavra está dizendo que quando for dado o decreto para edificar a casa de Deus, começaria a contar 70 semanas. Esse decreto foi dado por Ciro, depois por Dario e depois por Artaxerxes. E aí começa a se contar 70 semanas. Isso vai até Cristo, mas não se completa as 70 semanas. Porque quando se completarem, tem que haver expiação dos pecados. Fim de pecados. Tem fim de pecados? Cadê? Tem fim de pecados por aí? O cessar da transgressão. O expiar da iniquidade. Você já viu adventistas explicando isso? O terrorismo, é um horror. Dá até agonia de ouvir. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Agora a gente pega o início. Porque essa edificação que está sendo falada aqui, em tempos angustiosos, que tempos angustiosos são esses? Primeiramente,
na parte literal do texto, assim, da compreensão, você vai ler Neemias, você vai ver que foi tempos angustiosos, você vai ler Esdras, vai ter tipologias, e ali está rolando as 70 semanas. Entendeu? Só que o caso começou aqui. Olha só. Aqui as coisas vão começar a fazer sentido. Daniel, do 1 ao 7. Capítulo 9 ainda, tá? No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Estava para acabar os 70 anos de cativeiro. Daniel diz que entendeu pelos livros e pelo profeta Jeremias que era de 70 anos. Irmãos, até esse texto aqui tem que ser meditado. Está escrito literalmente que o cativeiro seria 70 anos. Mas o Daniel, o profeta Daniel, está dizendo que ele entendeu pelos livros e pelo Jeremias, pelo profeta Jeremias, que o tempo de assolação era de 70 anos, mas que já estava para acabar, ou seja, ele estava fazendo contas para identificar o tempo. E ele viu que estava para acabar. E ele compreendeu que quando tivesse para acabar, o povo iria retornar para sua terra. Então ele se colocou em posição. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Daniel é uma tipologia para o fim. Estava para acabar os 70 anos de cativeiro e ele se colocou para orar em humilhação e pano de saco. Quando estiver para acabar as 70 semanas, ou seja, vai estar perto da última semana a iniciar, nós vamos tomar a mesma atitude do profeta Daniel. Os que estiverem vivos, pano de saco, oração, humilhação e súplica, porque vai estar para acabar os 70 anos. As 70 semanas, né? Isso foi bem resumido o que eu disse, né? Bem resumido mesmo. Orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com os que te temem e guarda os seus mandamentos. Presta atenção. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Do 1 ao 7, já apareceu aqui pecado e iniquidade. Verso 6. E não demos ouvido aos seus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar e a vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo o Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Até aqui essa parte da oração apareceu as palavras pecado, iniquidade, transgressão. E aqui Daniel está orando tanto pelos que estão perto como os que estão longe. E quem são esses na mente do profeta Daniel? Aqueles que o Senhor tem lançado. A casa de Israel, que foi rebelde. Ele está orando pela casa de Israel também. Por que ele está orando pela casa de Israel? Porque no início ele disse que estava estudando o profeta Jeremias. Ele entendeu que as 10 tribos iriam voltar. Claro que ele não compreendeu todo o mistério, mas ele compreendeu e por isso estava orando. Agora, versos 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia. Lo chamar. A misericórdia para aqueles que estavam longe, que Deus disse, não tenho mais misericórdia, mas alcançarão misericórdia. Ao Senhor pertence a misericórdia, o perdão, pois temos rebelado contra Ele. Verso 11.
marcar aqui, verso 11. Sim, todo Israel, os de perto e os de longe, transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas no livro da lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós porque temos pecado contra ti. Verso 16. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém. Já apareceu pecado, iniquidade, transgressão e justiça. Os que estão perto e os que estão longe. E Daniel está falando, Senhor, usa para nós conforme a tua justiça. E no Salmo diz que a justiça de Deus é uma justiça eterna. Verso 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo. Daniel está orando. Ele pede, ouve, Senhor, me responde. E as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Daniel está orando por um templo literal. Verso 19. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não retardes, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Do 20 ao 27. Presta atenção agora, porque agora vai fazer todo sentido. Falava eu ainda e orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel. Quem é o meu povo de Israel? Na oração de Daniel? Os que estão perto e os que estão longe. Mas os que estão longe não foram rejeitados? Foram, mas ele estava lendo Jeremias, e quantas vezes aparece no profeta Jeremias a unificação das duas casas? Então elas haveriam de voltar. Daniel sabia disso. O que ele não sabia é que quando essas 10 tribos retornassem, o santuário de Deus seriam eles mesmos. E Daniel disse, eu estava orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, 2 e 10 tribos, não é só judeus. Lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, conexão com visões anteriores, veio rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Olha aqui, Daniel. Sacrifício da tarde e da manhã. Ele estava agindo como um sacerdote da nova aliança. Orando na hora do sacrifício da tarde. Ele estava fazendo da realidade do que era sombra. Espantoso isso. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Tudo que você está orando, eu vim falar para você. Presta atenção nisso. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Coloca no coração tudo o que eu vou falar e entende a visão. Que visão? Ele estava orando, irmãos, para obter conhecimento, a visão que ele não entendeu do capítulo 8 e a do capítulo 7. Tinha muitas pontas soltas, não tinha como entender tudo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. O teu povo, os que estão perto e os que estão longe. Para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Você não confessou que o teu povo pecou, transgrediu, cometeu iniquidade e pediu justiça de Deus? Está aqui, estou respondendo você. O Senhor mandou falar isso, para trazer justiça eterna, selar a visão, selar a profecia e ungir o Santo dos Santos. Irmãos, o profeta Daniel está orando por um santuário literal.
Ele estava pedindo aqui. Só que a resposta de Deus era infinitamente mais superior do que aquilo que ele estava pensando ou pedindo. Porque quando Deus fosse concluir essas coisas, não seria um santuário literal, seria o povo de Deus, os que estão longe e os que estão perto, formando um santuário de Deus, para a morada de Deus em espírito. Entendeu? Como é grande isso? E aqui, pré-tribulacionistas dizem que só o verso 24 já seria o suficiente. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel, e tua santa cidade. Enxergaram somente judeu e somente um templo literal. Eles jamais podem compreender Efésios, pensando assim. Jamais pode compreender que Deus não está falando aqui do santuário literal. Começou num santuário literal, mas Deus está usando isso como ponto de partida, como figura e parábolas, e quando vai terminar 70 semanas já não é santuário literal, já é um santuário espiritual, a própria casa de Deus. Tanto é que esse santuário aqui que começou a ser edificado naquele tempo, já foi edificado, foi profanado no tempo dos Macabeus, foi purificado, foi destruído no ano 70. Ou seja, já se perderam nas contas. Então, Efésios 3. Agora a gente fecha o estudo. Efésios 3. Verso 14. Você já sabe que ele está falando do santuário de Deus. Em Efésios 2 ele fala de edificados, fundamentos, pedra angular, santuário. Usa as expressões os de perto, os de longe, as duas casas de Israel que estão formando um santuário de Deus para a morada de Deus em espírito. E após ele concluir esse assunto de cidade, um muro que dividia, não é? Aí no verso 18, no 19, no 18, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Cai na Nova Jerusalém. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha aqui o texto. Olha o profeta Daniel aqui. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ele está falando de um santuário e tem a ver com Daniel, tem a ver com Zacarias. Daniel estava pedindo algo, uma restauração para aquele santuário e orando para os que estavam perto e para os que estavam longe, porque ele estudou Jeremias e sabia que os que estavam longe haveriam de alcançar misericórdia e retornar. Mas o que Daniel não sabia é que quando Deus fosse trazer a unificação de ambos os povos, ele iria fazer dos homens o próprio santuário dele. E a expiação do pecado não iria ser numa arca literal, com sangue de animais, iria ser o próprio Filho de Deus expiando o pecado do povo, a purificação do santuário. Então, quando Daniel pedia e pensava, Deus respondeu, mas ele fez infinitamente mais do que Daniel estava pedindo ou pensando, porque ele pensava no santuário literal. Por mais sábio que ele fosse, ele não tinha o desdobramento todo da revelação. Por isso que o apóstolo Paulo está com Daniel na mente aqui. E não é só aqui. Quando chega no capítulo 6, no 6 diz assim, verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo,
tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Da onde ele tirou isso? No capítulo 10 do profeta, no capítulo 10 do profeta Daniel, após ele ter recebido a explicação das 70 semanas, ainda as contas não fecharam. Então ele foi se humilhar para Deus de novo, para entender a visão. É que eu não vou ler para não ficar muito grande. E aí você vai ver que a resposta saiu no primeiro dia. Mas Satanás se colocou no caminho. Ele viu, o diabo viu o nível de explicação do capítulo 9. Ele falou, meu Deus. Quer dizer, ele não falou, meu Deus, mas ele falou, se esse nível de explicação está chegando para os homens, acabou. As pessoas vão desacreditar das coisas do mundo. Agora vão começar a acreditar no Senhor. Olha o nível de explicação. E aí quando Daniel estava se humilhando, o diabo estava observando. Quando Deus foi mandar o anjo Gabriel trazer a resposta final, ele se colocou na frente, irmãos. E nisso eu vou falar num próximo vídeo. E aí esse conflito durou 21 dias. Então houve batalhas nos lugares celestiais. Daniel estava lutando em oração para obter a resposta. E o apóstolo Paulo viu que assim como Daniel fez, nós temos que fazer. E aí a nossa luta não vai ser contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais que lutam para impedir as revelações e as explicações do Senhor no meio do povo de Deus. Entendeu? Essa é a prova que o apóstolo Paulo estava com o profeta Daniel na mente, com todo o contexto, ao escrever pontos de Efésios. Então no próximo vídeo eu vou estar explicando para vocês com mais detalhes esse ponto. Eu vou parar por aqui então, irmãos. Eu queria que vocês se inscrevessem no canal, verificassem a inscrição, que vocês dessem o joinha no vídeo, compartilhem o vídeo. Em algum lugar, compartilha, por favor, para que as pessoas tenham acesso a esse estudo, e vai ter também a playlist no comentário fixo, os textos que eu usei. E queria saber se vocês entenderam. É um assunto difícil. A segunda vez que eu for falar dele, com certeza eu vou falar de maneira melhor. Eu vou explicar de maneira melhor. Se vocês entenderam, escreve para mim, para eu saber. E se vocês não entenderam, escreve o ponto que vocês não conseguiram compreender. Porque realmente é um estudo que precisaria de muitos mapas mentais. Mas para iniciar, né, para vocês irem ajustando as coisas, irem se familiarizando com a ideia, é bom. Então eu queria saber o que vocês entenderam. Porque para mim isso daqui é uma riqueza muito grande. Isso daqui não tem preço, irmãos. É lindo demais. Que profundidade. Eu fico maravilhado com essas coisas. E isso é apenas um dos 7 mistérios dentro da carta de Efésios. Uma carta dividida em 6 capítulos. E eu percebi aqui que eu não fechei o ponto número 7. Lembra? Se vocês forem olhar aí no papel, vocês vão ver que no ponto número 7 tem Efésios 2, Efésios 3 e Efésios 4. Então esse ponto de Efésios 4 eu vou fechar num próximo estudo que será a continuação desse. Aí vai ser mais resumido, tá bom? Vai ter algumas coisas repetidas, mas eu vou tentar resumir e vou ter que passar por Daniel novamente. E aí eu vou trazer acréscimos para não ficar só uma coisa repetida, sabe? É bom repetir, mas só para não ficar igual. Aí eu vou trazer o acréscimo que eu disse que ia trazer em Daniel 10. Vou fechar o ponto aqui em Efésios 4. E vou usar alguns termos aqui, alguns pontos desse papel, desse mapa mental. Tá bom? Então é isso daí, irmãos. Obrigado por ter assistido até aqui. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus e até os próximos estudos. Fiquem todos na paz.